Fala pessoal, beleza? Nos últimos dias aí a gente viu umas notícias aí sobre o ChatGPT bebendo água aí a rodo, usando o recurso hídrico pra caraca de tudo quanto é canto. Ficou esse assunto meio vago aí nas interwebs, ninguém sabia dizer o porquê, como, onde, quem. E eu vou reagir a um vídeo aqui e algumas notícias que falam sobre isso, para a gente tentar explicar mais ou menos o que tá por trás dessa questão toda aí do ChatGPT e esse consumo de recursos, né? Não só de água, mas de energia elétrica. Vamos dar nesse vídeo aqui do canal Ciência do ChatGPT, né? Ciência do GPT, para a gente dar uma olhada junto. ChatGPT, a inteligência artificial que milhões de pessoas usam diariamente, está consumindo uma quantidade inesperada de recursos. E não estamos falando apenas de dados. Um novo estudo revelou que o ChatGPT, modelo GPT-4, gasta até 3 garrafas de água para gerar apenas 100 palavras. Isso acontece por causa da água usada para resfriar os servidores que processam suas respostas. Agora você pode estar pensando, mas só 3 garrafas de água? Pode até parecer pouco, mas quando você multiplica isso por milhões de usuários acessando o ChatGPT todos os dias, o impacto se torna alarmante. Muitas das notícias, até usando um clickbaitzinho, né, usando um termo mais sensacionalista, dizendo que pela média que eles avaliam, o gasto médio de energia que você tem para fazer uma pesquisa, né, um prompt no ChatGPT, uma pesquisa simples, uma geração de imagem, é o equivalente a não sei quantos minutos de uma lâmpada LED ligada, ou tantas lâmpadas LED, enfim. O grande baque do negócio é o seguinte: esses servidores, esses data centers, eles usam água gelada, né? Eles usam um sistema de ciclo de água para poder manter os data centers resfriados. E essa água, obviamente, durante esse processo, ela deve sofrer uma exaustão, uma evaporação para algum canto, e isso vai gerando perda de recurso. E além disso, também esses data centers, não só o uso de água para resfriamento de data centers, também tem a questão de energia elétrica. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, precisamente no estado do Texas, os servidores consomem 235 ml de água por 100 palavras, o equivalente a menos da metade de uma garrafinha de 500 ml. Mas, no estado de Washington, esse número salta para 1.408 ml, quase 3 garrafas cheias. Estamos falando de simples respostas de texto. Agora, o que realmente surpreende é o tamanho da pegada energética dessa inteligência artificial. Estima-se que o GPT-4 consome cerca de 500 mil kWh de eletricidade por dia. Isso é energia suficiente para abastecer mais de 17 mil casas em um único dia. Parece louco. Aí você percebe o conflito aí da utilização, né? Porque você tem 500 mil quilowatts por dia, cara. Isso é muita coisa, né? É muita energia elétrica e os caras estão usando isso para fazer treinamento e para fazer venda de produtos ligados à inteligência artificial. Loucura, né? A OpenAI, junto com a Microsoft, está buscando maneiras de... A Microsoft, se não me engano, acho que ela já está com 50% das ações da OpenAI já nos peitos já. Ela já está praticamente, já está na metade da parada. Tornar esse processo mais sustentável. E acredite ou não, uma das soluções mais surpreendentes foi reativar a usina de 3 Mile Island. Sim, você ouviu certo. Aquela mesma usina que protagonizou o pior acidente nuclear da história dos Estados Unidos em 1979. A Microsoft firmou um acordo para trazer a usina de volta ativa, mas com uma missão totalmente diferente dessa vez: alimentar exclusivamente os data centers de IA. A usina fornecerá energia suficiente para abastecer 800 mil casas, tudo isso com 0 emissões de carbono. Isso significa que a Microsoft está apostando alto na energia nuclear como uma forma de resolver a crescente demanda de energia dos seus data centers. No entanto, essa decisão levanta algumas questões. Primeiro, estamos confiando em uma usina nuclear, famosa por um acidente, para alimentar as demandas de inteligência artificial. E segundo, críticos afirmam que em vez de monopolizar uma usina inteira, a indústria da IA deveria focar em maneiras mais sustentáveis de operar, como investir em fontes renováveis de energia. Será que depender de uma fonte de energia tão controversa é o caminho correto? Do ponto de vista econômico, o acordo é promissor. A reativação da usina vai gerar mais de 3.400 empregos e injetar 3 bilhões de dólares em impostos estaduais e federais. Porém, para que isso aconteça, a Constellation Energy, que vai operar a usina,
precisa superar uma série de obstáculos regulatórios e de segurança. E claro, há quem questione o uso de subsídios públicos para beneficiar uma empresa privada, como a Microsoft. No final das contas, estamos diante de uma escolha difícil. A inteligência artificial que usamos no dia a dia como ChatGPT precisa de enormes quantidades de recurso para funcionar. E a questão que fica é, como equilibrar o crescimento exponencial dessa tecnologia com a sustentabilidade? Será que reativar usinas nucleares é a resposta ou deveríamos focar em outras soluções? Esse aí foi o vídeo do Ciência do GPT, né? Ele faz uma explicação bem interessante aqui sobre essa questão do utilização de recursos, tanto de energia elétrica quanto recurso hídrico. Eu dei uma fuçada aqui na internet, procurando algumas notícias sobre essa questão da IA, até para a gente poder dar uma contextualizada. Teve uma notícia aqui em específico que me chamou os olhos, que a gente pensa assim, né? A OpenAI é a empresa do exterior, né? Tá resolvendo as questões lá de fora e tal, papapá, mas aqui você tem uma notícia que é de abril agora, né? Dia 22 de abril, tem quase um mês aí essa notícia. Aqui, a cidade de data center no Rio Grande do Sul pode gastar mais energia que 40 milhões de pessoas. Isso aqui é um projeto do governo, né, lá do governo gaúcho, lá, o Eduardo Leite lá, e o PSDB estão fazendo um projeto lá com empresas de fora para meter-lhe um data center no meio da cidade do Rio Grande do Sul, lá vai ser um empreendimento lá no Eldorado do Sul, tá? E aí a gente pensa assim, no Rio Grande do Sul, o pessoal que, né, é minimamente online aí sabe que os caras tiveram há menos de um ano, acho que um ano e pouco, um puta desastre ecológico lá por questão de barragens, de represas de água lá que cederam, que causou um problema bizarro na cidade. E eu imagino que os caras estão fazendo isso para buscar recurso, né, para trazer mais recurso para a cidade e tal, mas será que eles resolveram as questões urbanas, né, antes disso? Será que a cidade, né, será que o estado do Rio Grande do Sul precisa de uma usina desse tamanho, né? Na atual conjectura, né, na atual situação? Tudo bem que, assim, eu imagino que eles, né, da questão do capitalismo, né, os caras querem investimento para o Estado e querem certas garantias. Uma das, aí fugindo um pouco da área tech, né, mas o Rio Grande do Sul autorizou alguns aeroportos a uma empresa estrangeira trabalhar, né, colocar um aeroporto sobre administração de uma empresa estrangeira, e durante o desastre os caras simplesmente disseram que não iam fazer a limpeza do local, não iam tirar do bolso deles, porque eles tinham feito um acordo com o governo e o governo tinha que dar cabo porque foi um desastre natural. Então assim, daí você já tira, né? Você imagina, os caras metem uma empresa, né, um data center gigante lá, acontece alguma coisa e depois o Estado tem que arcar com isso também, né? Só pra gente contextualizar que a água não bate na bunda só do gringo, né? Bate na nossa também. Aqui você tem, ó, os ChatGPT e nuvens consomem milhares de litros de água, né? Agora, quer ver uma notícia bem bizarra aqui, que isso aqui me chama muito a atenção. É uma matéria do El País. Inteligência artificial consome bilhões de litros de água. Os moradores de Denali, uma pequena cidade de Oregon, estão vivendo um paradoxo. Embora o local esteja no sopé do poderoso rio Columbia, seu clima é praticamente desértico, as chuvas são escassas e há 2 verões a temperatura chegou a 118 graus Fahrenheit. 108 graus Fahrenheit é o quê? Dá mais de 40 graus isso? Deixa eu ver aqui, em Celsius. Quase 48 graus Fahrenheit, né? Quer dizer, 48 graus Celsius. A ameaça de restrições de água paira sobre 15 mil habitantes da cidade há algum tempo. É por isso que eles ficaram felizes ao saber, no início do ano, que mais de 25% do consumo total desse valioso recurso vai para um data center do Google. 20% do consumo de água deles vai para um data center da OpenAI, que usa para fazer o resfriamento de milhares de computadores e preencher a infraestrutura. Aqui você tem outra notícia aqui do Brasil de fato, IA e entrada de era nuclear, mesmo esquema, né? Ele faz uma explicação aqui. Tem uma outra matéria que eu vi até que é uma engenheira famosa, a Nina da Hora. A Nina da Hora, ela é excelente, cara. Ela faz várias explicações interessantíssimas. Deixa eu ver se eu cato o nome dela aqui. É aqui, ó. Achei. Foi na CNN que eu tinha visto essa matéria aqui, ó. Nina da Hora. O pessoal que não conhece Nina da Hora, ela já deu algumas palestras muito interessantes sobre IA generativo, sobre essa questão de inteligência artificial. Já até uns anos atrás, o pessoal que acompanha o Jefferson aí, tem até vídeo de react dele sobre carreira antifrágil, que a gente reagiu aqui no canal.
E a Nina, da hora, ela faz algumas parcerias com ele também, já participou de alguns workshops lá, de alguns treinamentos. E ela é especialista de IA. E aqui, ó, ela explica que esse problema não é particular da OpenAI, mas um desafio que perpassa todas as inteligências artificiais, todas as IA generativas. Ferramentas como Midjourney e o DALL-E são aqueles que geralmente geram imagem, né? Eu acho que inclusive é esse motor que o ChatGPT usa para gerar a imagem do Ghibli lá, que o pessoal usa para fazer prompt. E outras plataformas de geração de imagem consomem uma quantidade significativa de recursos computacionais a cada requisição, e isso se reflete diretamente no uso de água em data centers para manter as máquinas em temperaturas adequadas. Aqui, ó. Esse uso diário, independentemente da febre atual relacionada ao estúdio Ghibli. Isso que ela falou aqui é um ponto bem interessante. Por quê? Tem muita gente associando esse consumo exacerbado de água e energia por conta desse aumento do uso de 1 milhão de usuários e tal. Gente, estamos falando de uma empresa gigantesca. Eles estão fazendo uma aposta de colocar um recurso para amanhã funcionar, estão atualizando a inteligência artificial, tem equipe, tem empresa. Os caras não vão colocar um negócio para funcionar que eles não sabem que vai rodar. Aí tem aquele papinho de que, o CEO da OpenAI falou que os servidores estão derretendo. Cara, sabe? É uma empresa, os caras já sabiam, isso aí é risco calculado. A novidade é a surpresa entre os usuários, uma vez que a indústria de tecnologia sempre atuou com grande consumo como consumidor de recursos naturais, devido ao processamento de dados que realizam, segundo afirma o professor e especialista em IA, Fernando Molin. Fernando Molin também, se não me engano, acho que ele é um brabudo mesmo. Cara, tem muita gente muito boa no Brasil, tá? Que manja pra caraca de IA e bota pra mamar essa galera aí de fora. Tem uma outra coisa que ela fala sobre aqui, ó. Esse processamento que consome enorme quantidade de energia, esse calor gerado, existem máquinas chamadas... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse processamento consome uma enorme quantidade de energia e a passagem desta energia pelos condutores e processadores, por exemplo, causa um efeito físico que transforma a energia elétrica em calor. Conceito bem basicão, tá? Trazendo aqui para pro seu equipamento residencial, você tem um processador que está ligado na tua máquina e funcionando, notebook, o que for. O processador funciona como? Ele tem um dissipador de calor, né? um metal condutor que está ligado numa ventoinha ou num aparelho de dissipação de calor por água, né? Por o que for. E ele faz essa exaustão do calor para fora do teu gabinete, do teu computador. É a mesma coisa que o data center faz, só que em larga escala, né? É uma puta estrutura que utiliza esses trocadores de calor para poder pegar essa água e fazer o resfriamento. Aqui, ó. Existem máquinas chamadas trocadores de calor que utilizam água de resfriamento para abaixar a temperatura dos servidores, assim evitar que superaqueçam ou se deteriorem enquanto operam. Então é isso, galera. O ponto-chave aqui do ChatGPT, né, e do consumo dessas Big Techs é algo que já existe, não é uma coisa nova, não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Já é um problema que já, inclusive, vem sendo alertado, já vem sendo informado por pesquisadores de problemas ambientais, de crises climáticas, enfim. O ChatGPT não vai parar de funcionar. E já é um negócio que está na boca da galera, já tem empresa usando, já tem um negócio rodando, a tendência é aumentar. E é um serviço que vai ficar cada vez mais caro e cada vez mais utilizado. Os caras querem potencializar. As Big Techs, elas entenderam o seguinte, que elas têm como usar, através da inteligência artificial e do Big Data, elas têm como pegar e assimilar, via a Amazon. A Amazon, há pouco tempo atrás agora, ela simplesmente proibiu você de baixar conteúdo do teu Kindle. Você agora tem que usar da cloud deles. Você não pode usar local mais. Fica travado no teu aparelho. Quer dizer, você comprou o livro, mas você não tem uma cópia dele para você. Eles querem deixar o usuário cada vez mais codependente da IA para trabalho, para fluxos profissionais, porque isso vai gerar custo, vai gerar lucro para eles. Capitalismo básico. O cara não tá ali preocupado em destruir a raça humana ou causar um problema, né? Isso aí é um efeito colateral que para eles foda-se. Tá? Porque se começar a derreter, eles compram um iceberg, sentam nele e ficam lá derretendo porque eles têm dinheiro. E esses dados processados vão gerar consumo de energia, vão gerar impactos ambientais nas cidades em que eles forem instalados, né? E vão chegar ao ponto, tu vê, os Estados Unidos já estão querendo colocar lá uma usina nuclear para funcionar, para poder rodar o negócio, né? A usina nuclear, inclusive, se não me engano, acho que é até energia limpa, né? A emissão de carbono e tal, acho que é menor, mas o risco, né? Caso você tenha um acidente nuclear ali, é um negócio brabo, né? Mas o que você acha? É doideira? É exagero? A OpenAI não vai estar com essa bola toda? Deixa nos comentários aí a sua opinião, vamos discutir sobre isso e até a próxima. Valeu!